Leonardo Monteiro sempre acreditou que amor era permanência. Que amar alguém significava estar ao lado nos bons dias, mas principalmente nos dias difíceis. Aos 34 anos, ele tinha tudo que muitos passariam a vida inteira tentando conquistar. Era dono de um império no setor hoteleiro, reconhecido internacionalmente, respeitado em reuniões onde decisões de milhões eram tomadas em poucos minutos. Seu nome abria portas, seu cartão não tinha limites e seu sobrenome era sinônimo de sucesso. Mas naquela tarde, algo invisível começou a se mover por dentro dele. Algo que não fazia barulho, não deixava marcas aparentes, mas que lentamente começou a rachar tudo o que ele acreditava ser sólido. Faltavam apenas 3 semanas para o casamento. 3 semanas para selar a união com Isis Valença, a mulher que ele apresentava com orgulho como sua futura esposa. Bonita, elegante, sempre impecável. Isis era admirada por todos, invejada por muitas e tratada como uma espécie de troféu silencioso. Leonardo se orgulhava disso. Gostava de pensar que tinha encontrado alguém à sua altura. Naquela sexta-feira, decidiu sair mais cedo do escritório. Algo raro. Leonardo não era do tipo que aparecia de surpresa. Sua vida era feita de horários rígidos, compromissos cronometrados e reuniões intermináveis. Mas naquele dia, ele queria fazer algo diferente. Carregava consigo uma pequena caixa preta, cuidadosamente embrulhada. Dentro, um colar de safiras azuis, raro, encomendado meses antes. Um presente caro, sim, mas que para ele simbolizava algo maior. Era prova de que estava disposto a oferecer tudo. Ao entrar no apartamento luxuoso onde moravam, percebeu um silêncio estranho. A casa estava organizada demais, limpa demais, perfeita demais. Caminhou pelo corredor até o quarto, quando notou a porta do closet entreaberta. Ouviu a voz de Isis ao telefone. Ela falava baixo, rindo, com aquela risada leve que sempre usava em público. Leonardo não pretendia ouvir. Nunca foi um homem desconfiado. Mas então ouviu seu nome. E foi nesse instante que o tempo pareceu desacelerar. A voz de Isis continuava, descontraída, sem cuidado algum. Ela falava como quem não teme ser descoberta. Como quem acredita estar completamente segura. Leonardo ficou imóvel. O presente pesava na mão. O coração começou a bater mais forte, não por ansiedade, mas por um pressentimento estranho, quase físico. Ele ouviu o tom mudar. O riso ficar mais solto. As palavras mais cruas. Não eram palavras ditas por uma mulher apaixonada. Eram palavras ditas por alguém que se sentia no controle. Alguém que acreditava estar vencendo um jogo. Leonardo sentiu o estômago afundar lentamente. Não era uma dor explosiva. Era algo mais cruel. Uma compreensão gradual de que talvez estivesse vivendo uma mentira cuidadosamente construída. Cada frase que vinha do outro lado da porta parecia empurrá-lo para um abismo silencioso. Ele recuou alguns passos, apoiou-se na parede e respirou fundo. Tentou racionalizar. Tentou se convencer de que estava exagerando, de que talvez tivesse entendido errado. Afinal, Isis sempre foi carinhosa, sempre esteve ao seu lado em eventos, sempre soube se portar como a noiva perfeita. Mas algo dentro dele já sabia. Antes mesmo de qualquer confirmação, antes mesmo de ouvir tudo, ele já sentia. O tipo de sensação que não pede provas, apenas se instala. Quando Isis saiu do closet minutos depois, o encontrou parado no quarto. O rosto dele estava pálido, mas ela não percebeu. Aproximou-se com naturalidade, beijou-o no rosto e comentou algo banal, como fazia todos os dias. Leonardo respondeu com um sorriso forçado, um daqueles que não alcançam os olhos. Ela continuou falando sobre compromissos, jantares, detalhes do casamento. Cada palavra soava vazia agora. Cada gesto parecia ensaiado. Leonardo a observava em silêncio, tentando reconciliar a mulher à sua frente com a voz que ouvirá minutos antes. Não conseguia. Quando Isis saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, Leonardo sentou-se na beira da cama. As mãos tremiam. O presente caiu no chão, esquecido. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo que o dinheiro nunca conseguiu resolver: insegurança. Não era apenas sobre amor. Era sobre verdade. Sobre quem estava ao seu lado por quem ele era, e quem estava ali apenas pelo que ele podia oferecer. Naquele momento, uma pergunta começou a se formar na mente de Leonardo. Uma pergunta perigosa, daquelas que mudam destinos. E quanto mais ele tentava afastá-la, mais ela se tornava clara. Se tudo o que ele tinha desaparecesse, quem ficaria? Aquela pergunta não o deixaria mais em paz. E sem saber, naquele exato instante,
Leonardo dava o primeiro passo para uma decisão que destruiria sua antiga vida e revelaria algo que ele jamais imaginou encontrar. Leonardo passou aquela noite praticamente sem dormir. Não porque tivesse certeza absoluta do que ouvirá, mas justamente porque não tinha. A dúvida era um veneno lento. Ele se levantou várias vezes, caminhou pelo apartamento silencioso, observou os objetos caros espalhados pelos cômodos como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Quadros, móveis sob medida, garrafas de vinho que nunca foram abertas. Tudo parecia bonito demais. E vazio demais. Na manhã seguinte, Isis acordou como sempre. Pontual, impecável, sorridente. Falava do casamento com entusiasmo ensaiado, comentava sobre flores, convidados, vestidos. Leonardo observava em silêncio. Cada gesto dela parecia calculado. Cada palavra vinha no tom certo. Era impossível apontar algo errado. E ainda assim, algo estava profundamente fora do lugar. Durante o café da manhã, Isis segurou a mão dele por cima da mesa. Disse que o amava. Disse que estava ansiosa pelo futuro dos dois. Leonardo respondeu com a mesma frase, mas sentiu a própria voz distante, como se estivesse ouvindo outra pessoa falar por ele. O amor, quando é verdadeiro, aquece. Aquelas palavras, no entanto, soaram frias. Nos dias seguintes, ele passou a observar detalhes que antes ignorava. Isis nunca perguntava como ele estava, apenas como estavam os negócios. Nunca se interessava por seus sentimentos, apenas pelos próximos passos da empresa. Quando Leonardo chegava cansado, ela reclamava da ausência. Quando chegava animado, ela perguntava quanto aquilo tinha rendido. Mesmo assim, a imagem externa era perfeita. Nas redes sociais, fotos sorridentes, viagens luxuosas, declarações públicas de amor. Isis sabia exatamente como se portar diante das câmeras e das pessoas certas. Sabia quais eventos frequentar, quais amizades cultivar, quais sorrisos oferecer. Era uma performance impecável. Leonardo começou a se perguntar quando aquela relação tinha deixado de ser espontânea e se transformado em um espetáculo. Talvez sempre tivesse sido assim. Talvez ele só não quisesse enxergar. No escritório, a situação não era diferente. Seus sócios o elogiavam, seus funcionários o respeitavam, seus parceiros o admiravam. Tudo girava em torno do que ele representava. Poucos perguntavam quem ele era. Leonardo sempre acreditou que aquilo era normal. Fazia parte do jogo. Fazia parte do sucesso. Mas agora, depois do que ouvirá, tudo ganhava outro significado. Cada elogio parecia condicional. Cada relação parecia frágil. Dependente. Em uma reunião naquela semana, enquanto assinava contratos milionários, Leonardo se pegou distraído. Não conseguia tirar da cabeça a pergunta que surgira naquela noite silenciosa. Se tudo desaparecesse, quem ficaria? Quem ainda o olharia nos olhos da mesma forma? Isis ligava várias vezes ao dia. Perguntava sobre investimentos, imóveis, heranças futuras. Falava do casamento como se fosse uma fusão empresarial. Leonardo respondia automaticamente. Parte dele ainda queria acreditar que estava errado. Parte dele se agarrava à ilusão, porque encarar a verdade significaria desmontar tudo. À noite, deitados na mesma cama, Isis dormia tranquila. Leonardo ficava acordado, observando o teto. Pensava em como havia passado anos construindo um império, mas nunca tinha parado para construir relações verdadeiras. Sempre achou que amor se media por estabilidade, conforto e promessas. Nunca pensou em como o amor se comporta quando tudo isso desaparece. Foi nessa fase que a ideia começou a se consolidar. Não surgiu como um plano claro, mas como uma necessidade. Leonardo precisava saber. Não podia entrar em um casamento carregando aquela dúvida. Não podia passar o resto da vida ao lado de alguém que talvez só estivesse ali por interesse. Ele tentou imaginar outras formas de testar. Pensou em conversas diretas, em confrontos. Mas sabia que Isis era inteligente demais para cair em armadilhas óbvias. Sabia manipular palavras, emoções e situações. Se ele perguntasse diretamente, ouviria exatamente o que ela quisesse que ele acreditasse. A única forma de descobrir a verdade seria tirando tudo que ela valorizava. Dinheiro, status, segurança. E isso o aterrorizava. Não apenas pelo risco, mas pelo que poderia encontrar do outro lado. Leonardo sabia que, ao seguir por esse caminho, não haveria volta. Mesmo que estivesse errado, algo se quebraria. E se estivesse certo, a dor seria ainda maior. Naquela noite, enquanto Isis dormia tranquilamente ao seu lado,
Leonardo tomou uma decisão silenciosa. Uma decisão que não envolvia gritos, discussões ou acusações. Envolvia perda. Envolvia solidão. Envolvia verdade. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Se o amor que ele acreditava ter era real, sobreviveria à queda. Se não fosse, era melhor descobrir agora do que viver uma mentira por toda a vida. O plano ainda não estava completamente formado, mas a direção já estava clara. E, a partir daquele momento, cada passo de Leonardo seria dado rumo a um teste que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Leonardo acordou com uma sensação estranha no peito. Não era raiva, nem tristeza. Era algo mais difícil de definir. Uma mistura de alerta e lucidez. Como se, pela primeira vez, estivesse enxergando a própria vida sem filtros. Isis já estava de pé, escolhendo roupas no closet, falando ao telefone com alguém que ele não identificou de imediato. A voz dela era baixa, confiante, despreocupada. Leonardo permaneceu imóvel na cama, os olhos fechados, fingindo ainda dormir. Não por curiosidade, mas por instinto. Algo dentro dele dizia para ouvir. Não para procurar provas, mas para confirmar aquilo que seu corpo já havia entendido antes da mente. A conversa continuava. Isis falava de planos, de expectativas, de futuro. Mas não era o futuro que eles haviam sonhado juntos. Era um futuro individual, onde Leonardo era apenas um meio. Um degrau. Um nome em um contrato. Ela ria. Um riso solto, confortável, como quem se sente completamente segura. Leonardo ouviu o próprio nome novamente. Desta vez, sem carinho algum. Não havia respeito. Não havia preocupação em medir palavras. Era como se ela estivesse falando de um investimento, não de um homem com quem dividiria a vida. Cada frase caía como uma lâmina fina, precisa, silenciosa. Leonardo sentiu o peito apertar, mas não se mexeu. Não interrompeu. Não reagiu. Parte dele queria acreditar que estava exagerando. Outra parte já aceitava que aquilo era verdade se revelando sem cerimônia. Isis comentava sobre o casamento com um tom quase burocrático. Falava de garantias, de segurança financeira, de contratos que ainda seriam assinados. Falava de vantagens, não de sentimentos. Em nenhum momento mencionou amor. Nenhuma vez. Leonardo abriu os olhos lentamente e encarou o teto. O quarto parecia menor. O ar parecia pesado. Tudo que antes lhe trazia conforto agora causava desconforto. Quando Isis desligou o telefone, entrou no quarto com naturalidade. Falou algo banal, perguntou se ele estava acordado. Leonardo respondeu com um simples sim. A voz saiu firme, apesar do turbilhão interno. Isis não percebeu nada. Não percebeu o silêncio mais longo, o olhar mais atento, a distância invisível que começava a se formar. Eles tomaram café juntos. Isis falou sobre compromissos, reuniões, viagens futuras. Leonardo ouviu em silêncio. Cada palavra dela agora era filtrada por uma nova lente. Nada soava espontâneo. Tudo parecia calculado. Ao sair de casa, Leonardo sentiu um peso estranho ao fechar a porta. Não era apenas o fim de uma manhã. Era o início de uma ruptura interna. No caminho até o escritório, imagens da conversa que ouvirá se repetiam na mente dele. Não eram as palavras exatas que mais doíam, mas o tom. A facilidade com que Isis falava sobre usá-lo. A ausência completa de culpa. Leonardo estacionou o carro e permaneceu alguns minutos ali, parado, olhando para o volante. Pensou em quantas vezes havia defendido Isis. Quantas vezes justificara comportamentos estranhos, comentários frios, cobranças excessivas. Sempre dizia a si mesmo que aquilo fazia parte do jeito dela. Que amor também exigia compreensão. Agora, pela primeira vez, ele se perguntava se não tinha confundido amor com conveniência. No escritório, o dia seguiu como sempre. Reuniões, contratos, decisões importantes. Leonardo assinava documentos, respondia e-mails, conduzia negociações. Por fora, tudo normal. Por dentro, algo tinha se quebrado. No meio da tarde, recebeu uma mensagem de Isis perguntando se ele havia falado com o advogado sobre o regime de bens. A pergunta veio seca, direta, sem contexto emocional. Leonardo leu a mensagem várias vezes antes de responder. Foi naquele momento que a traição deixou de ser apenas emocional e passou a ser estratégica. Não era apenas falta de amor. Era um plano. Um plano que ele não fazia parte, apenas financiava. Leonardo sentiu um frio percorrer a espinha. Não havia mais espaço para dúvida. O que ele ouvirá no closet não fora um deslize.
Fora uma verdade dita sem máscara. Naquela noite, sentado sozinho no escritório, Leonardo encarou a própria imagem refletida na janela. Um homem cercado de tudo, mas completamente só. Pela primeira vez, ele não sentiu vontade de confrontar. Sentiu vontade de entender. De testar. De expor aquilo que estava escondido sob camadas de aparência. Ele respirou fundo. Se Isis realmente o amasse, sobreviveria ao que estava por vir. Se não, fugiria no primeiro sinal de perda. A traição não havia sido um ato isolado. Tinha sido um processo silencioso, construído ao longo do tempo. E agora, Leonardo estava prestes a responder da única forma que conhecia, deixando a verdade se revelar sozinha. O teste estava prestes a começar. Leonardo passou a madrugada inteira acordado. Não havia mais espaço para ilusões, mas ainda existia um conflito profundo dentro dele. Parte queria acordar Isis, confrontá-la, exigir explicações, ouvir desculpas mal ensaiadas apenas para confirmar o que já sabia. Outra parte, mais silenciosa e mais lúcida, entendia que palavras não resolveriam nada. Isis era articulada demais para ser pega em um confronto direto. Diria exatamente o que fosse necessário para preservar sua posição. Amor, arrependimento, promessas. Tudo poderia ser encenado. Leonardo precisava de algo que não pudesse ser manipulado. Precisava de uma situação onde sentimentos reais emergissem sem aviso, sem tempo para cálculo. Naquela madrugada, sentado no escritório da casa, olhando para os relatórios financeiros espalhados sobre a mesa, a ideia finalmente se cristalizou. Não surgiu como um impulso, mas como uma conclusão lógica e cruel. Se o dinheiro era o que sustentava tudo, então era o dinheiro que precisava desaparecer. Não desaparecer de verdade. Ainda não. Mas desaparecer o suficiente para que todos acreditassem. Leonardo sabia exatamente como fazer isso. Conhecia o sistema, os bastidores, os mecanismos que moviam o mercado e as pessoas. Bastava acionar as engrenagens certas. Uma auditoria simulada. Um bloqueio provisório de contas. Notícias vazadas nos círculos certos. Não seria ilegal, mas seria convincente. O suficiente para gerar medo. O suficiente para provocar reações reais. Ele se levantou e caminhou até a janela. A cidade dormia, iluminada por luzes artificiais. Quantas daquelas pessoas estariam ao seu lado se ele não tivesse nada a oferecer? Quantas ainda o cumprimentariam pelo nome? Quantas o chamariam de amigo? Naquela noite, Leonardo entendeu algo que nunca tinha parado para questionar. Sua vida inteira tinha sido construída sobre trocas. Respeito em troca de poder. Presença em troca de conforto. Admiração em troca de status. E talvez amor também tivesse entrado nessa equação sem que ele percebesse. Ao amanhecer, tomou a decisão final. Não contou a ninguém naquele momento. Não deixou pistas. Apenas respirou fundo e aceitou o peso do que estava prestes a fazer. Sabia que aquele teste não machucaria apenas Isis. Machucaria ele próprio. Machucaria relações, reputações, certezas. Mas a verdade sempre cobra um preço alto. Horas depois, já no escritório, Leonardo chamou Roberto Azevedo. Seu advogado pessoal, seu assessor jurídico, o único homem em quem confiava plenamente há mais de 10 anos. Roberto entrou na sala com a expressão séria de quem já tinha visto crises de todos os tipos. Leonardo não perdeu tempo com rodeios. Falou com clareza, sem emoção excessiva, como se estivesse apresentando um plano de negócios. Explicou tudo. O que ouvirá. O que suspeitava. O que precisava descobrir. Roberto ouviu em silêncio absoluto. Não interrompeu uma única vez. Quando Leonardo terminou, o advogado respirou fundo e apoiou as mãos sobre a mesa. Isso vai doer. Disse ele finalmente. Não apenas nela. Em você também. Leonardo assentiu. Já sabia. Roberto explicou os riscos, os impactos, as consequências. Alertou sobre danos colaterais, sobre como as pessoas reagiriam quando acreditassem que o império estava ruindo. Disse que, depois disso, nada voltaria a ser exatamente como antes. É exatamente isso que eu preciso. Respondeu Leonardo. Se tudo continuar igual, eu nunca vou saber a verdade. Roberto permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois concordou. Disse que faria tudo com precisão cirúrgica. Que as informações seriam soltas de forma controlada. Que nada sairia do controle legal, mas tudo pareceria real. Naquele momento, Leonardo sentiu algo estranho. Não era alívio. Era medo. Um medo profundo do que estava prestes a descobrir. Porque, no fundo,
ele já sabia a resposta. Apenas não queria aceitá-la sem provas. Naquela mesma tarde, as primeiras movimentações começaram. Conversas discretas. Telefonemas estratégicos. Pequenos vazamentos nos lugares certos. Nada chamativo demais. Apenas o suficiente para despertar atenção. Leonardo voltou para casa mais tarde do que o normal. Isis estava sentada no sofá, mexendo no celular, sorrindo para a tela. Quando o viu entrar, levantou-se e perguntou, quase automaticamente, como tinha sido o dia. Leonardo respondeu com poucas palavras. Estava distante. Pensativo. Isis não insistiu. Voltou para o telefone. Aquilo confirmou algo dentro dele. Quando não havia dinheiro em pauta, não havia interesse em aprofundar. Naquela noite, deitados lado a lado, Leonardo encarou o teto mais uma vez. Desta vez, porém, não havia dúvida. Apenas a certeza de que, ao amanhecer, sua vida começaria a ruir de propósito. O teste estava em andamento. E ninguém estava preparado para o que seria revelado. Na manhã de segunda-feira, o telefone de Leonardo começou a tocar antes mesmo do sol nascer completamente. Não eram ligações diretas. Eram mensagens curtas, e-mails formais, avisos disfarçados de preocupação. As palavras se repetiam com pequenas variações. Soube de algo. Você está bem? Precisamos conversar. Nada era dito de forma clara, mas tudo carregava um peso estranho. Leonardo leu cada mensagem com calma. O plano estava funcionando. As engrenagens tinham sido acionadas exatamente como Roberto prometera. O império começava a balançar. Pelo menos na percepção de quem observava de fora. No caminho para o escritório, Leonardo percebeu as mudanças antes mesmo de entrar no prédio. Os olhares eram diferentes. Alguns desviavam rapidamente. Outros demoravam mais do que o normal. O respeito automático, aquele que sempre o acompanhou como uma sombra silenciosa, começava a se dissolver. Dentro do elevador, 2 funcionários cochichavam. Quando o viram, silenciaram imediatamente. Leonardo não precisou ouvir para entender. Pela primeira vez, sentiu-se transparente. Ou pior, visível apenas como alguém em queda. Ao chegar à sua sala, encontrou Roberto já o aguardando. O advogado tinha o rosto sério. Disse que as notícias estavam circulando exatamente onde deveriam. Uma suposta investigação fiscal. Um possível bloqueio de contas. Rumores sobre venda de ativos. Nada confirmado. Tudo o suficiente para causar pânico. Leonardo ouviu em silêncio. Não havia euforia. Não havia satisfação. Apenas um aperto crescente no peito. Cada etapa do plano era uma confirmação de que, quando o dinheiro vacila, a lealdade também. No fim da manhã, Isis apareceu no escritório sem avisar. Entrou apressada, os saltos ecoando pelo corredor. O rosto dela não demonstrava preocupação genuína. Demonstrava irritação. Leonardo, o que está acontecendo? Ela perguntou, fechando a porta atrás de si. Ele respirou fundo antes de responder. Não dramatizou. Não explicou demais. Apenas disse que as coisas estavam complicadas. Que havia problemas legais. Que talvez fosse necessário vender alguns bens. O silêncio que se seguiu foi imediato e pesado. Isis o encarou como se estivesse tentando processar uma informação que não se encaixava em seus planos. Os olhos dela se moveram rápido, calculando possibilidades. Isso é sério? Ela perguntou. Leonardo assentiu. Não exagerou. Não minimizou. Apenas deixou a realidade falsa se instalar. Isis deu alguns passos pela sala. Cruzou os braços. Passou a mão pelo cabelo. Não perguntou como ele estava. Não perguntou o que ele sentia. Perguntou quanto tempo aquilo duraria. Quando Leonardo disse que não sabia, o rosto dela se fechou. Algo ali mudou de forma irreversível. Ela comentou sobre o casamento. Sugeriu adiar. Depois, sem perceber, deixou escapar algo ainda mais cruel. Disse que não podia se comprometer com alguém naquela situação. Que precisava pensar nela. Leonardo ouviu tudo em silêncio. Cada palavra era uma confirmação. Não doía mais como antes. Agora doía com clareza. Isis se levantou para sair. Antes de ir, soltou uma frase que ficaria marcada para sempre. Disse que não tinha nascido para viver dificuldades. Disse como se fosse uma verdade universal. Como se aquilo justificasse tudo. Quando a porta se fechou, Leonardo permaneceu sentado. Não sentiu vontade de chorar. Sentiu algo pior. Sentiu alívio misturado com luto. Alívio por não estar mais enganado. Luto por tudo que acreditou ter.
Ao longo do dia, outras quedas se seguiram. Investidores cancelaram reuniões. Parceiros adiaram negociações. Amigos não retornaram ligações. Em poucas horas, Leonardo deixou de ser prioridade. À noite, voltou para casa e encontrou o apartamento silencioso. Isis não estava lá. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Apenas ausência. Leonardo caminhou pelos cômodos vazios. Pela primeira vez, aquele lugar luxuoso parecia grande demais para alguém só. Sentou-se no sofá e deixou o silêncio falar. O plano tinha apenas começado, mas a queda já era real. Mesmo que o dinheiro ainda existisse, tudo o que ele acreditava ser sólido estava ruindo diante de seus olhos. E o pior ainda estava por vir. Na terça-feira, Leonardo percebeu que a queda não era apenas financeira, era social. Invisível para quem nunca esteve no topo, mas brutal para quem sempre viveu cercado de portas abertas. O telefone, que antes não parava de tocar, agora permanecia silencioso por horas. Quando tocava, era para cobranças veladas, perguntas desconfortáveis ou mensagens genéricas de força, enviadas mais por obrigação do que por empatia. No escritório, a atmosfera tinha mudado completamente. As conversas cessavam quando ele se aproximava. Sorrisos se transformavam em acenos rápidos. Pessoas que antes disputavam sua atenção agora desviavam o olhar. Leonardo caminhava pelos corredores como um estranho dentro da própria empresa. Naquela manhã, houve uma reunião com alguns diretores. Homens que ele conhecia há anos. Homens que chamavam de amigos. Leonardo entrou na sala e sentiu o peso do ambiente. Ninguém iniciou conversa. Não havia café servido com entusiasmo, nem comentários triviais para quebrar o gelo. Apenas silêncio e expectativa. Quando Leonardo falou sobre a situação, explicou que estavam passando por um momento delicado e que precisaria de apoio, a reação foi imediata. Um dos diretores pigarreou, outro mexeu no celular, outro evitou contato visual. Em poucos minutos, começaram as justificativas. Um falou sobre proteger a própria imagem. Outro sobre preservar investimentos pessoais. Um terceiro sugeriu se afastar temporariamente até as coisas se estabilizarem. Leonardo ouviu tudo sem interromper. Cada frase soava como um contrato sendo rasgado. Nenhum deles perguntou se ele precisava de ajuda. Nenhum perguntou como ele estava lidando com aquilo. Apenas queriam saber como se afastar sem parecer cruéis. Quando a reunião terminou, Leonardo ficou sozinho na sala. Observou as cadeiras vazias, lembrando-se de quantas decisões importantes haviam sido tomadas ali. Quantas risadas falsas haviam ecoado naquele espaço. Pela primeira vez, ele viu com clareza. Aquela lealdade nunca existiu. Sempre foi condicionada. No almoço, tentou ligar para um velho amigo, alguém que frequentava sua casa, que esteve presente em momentos importantes. A ligação caiu na caixa postal. Tentou outra vez mais tarde. Nenhuma resposta. À noite, viu pelas redes sociais fotos daquele mesmo amigo em um restaurante caro, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Leonardo começou a entender que, quando o dinheiro sai de cena, as pessoas não apenas se afastam. Elas se justificam para si mesmas. Criam narrativas onde você se torna o problema, não a situação. À tarde, encontrou Oscar, um executivo que sempre dizia ser leal. Oscar parou em frente a ele no corredor, com um sorriso estranho, meio forçado. Comentou sobre a fase difícil, deu um tapinha no ombro e disse que talvez fosse melhor Leonardo dar um tempo, sair de cena, deixar que outros resolvessem. Tudo dito com uma falsa gentileza que machucava mais do que agressão direta. Leonardo apenas assentiu. Não discutiu. Não se defendeu. Já não via sentido. Ao final do expediente, caminhou até o estacionamento e percebeu algo ainda mais simbólico. Seu nome tinha sido retirado da vaga principal. Ninguém o avisou. Simplesmente fizeram. Aquela pequena humilhação dizia mais do que 1000 palavras. Ele voltou para casa cansado, não fisicamente, mas emocionalmente esgotado. Sentou-se à mesa da cozinha, encarando o vazio. Pensou em quantas vezes havia ajudado aquelas mesmas pessoas. Quantos favores fizera sem pedir nada em troca. Quantas portas abrirá. Agora, tudo isso parecia não ter valor algum. Foi naquela noite que Leonardo entendeu algo definitivo. Ele nunca teve aliados. Teve conveniências. Pessoas que ficaram enquanto ele servia a um propósito. E o momento em que deixou de servir, deixou de existir. A solidão que se instalou não era apenas ausência de pessoas. Era a percepção amarga de que ele havia confiado nos rostos errados durante toda a vida. E, no meio desse vazio,
Sem saber, alguém observava tudo de longe. Alguém que não tinha nada a ganhar com a queda de Leonardo, mas que, ainda assim, não desviaria o olhar. Foi no meio daquela semana que Leonardo percebeu algo curioso. Enquanto tudo ao redor desmoronava, enquanto rostos conhecidos desapareciam e portas antes abertas se fechavam sem aviso, havia uma presença constante que não mudava. Uma presença discreta, quase invisível, mas estranhamente sólida. Ela não fazia parte do círculo social de Leonardo. Não participava de reuniões, não frequentava eventos, não tinha acesso aos bastidores do poder. Ainda assim, estava ali todos os dias, cumprindo sua rotina com a mesma postura de sempre. O nome dela era Marina. Leonardo a via pelos corredores da empresa desde muito antes de tudo começar. Era uma das faxineiras do prédio. Sempre chegava cedo, sempre saía tarde. Usava roupas simples, o cabelo preso de qualquer jeito e carregava consigo uma expressão serena, mesmo nos dias mais cansativos. Até então, Leonardo nunca havia parado para observá-la de verdade. Naquela manhã, enquanto atravessava o saguão principal, Leonardo a viu ajoelhada no chão, esfregando uma mancha difícil. O prédio estava mais silencioso do que o normal. A notícia da suposta falência já havia se espalhado. O ambiente carregava tensão, cochichos, olhares atravessados. Marina levantou o rosto quando percebeu a presença dele. Sorriu. Um sorriso simples, sem segundas intenções. Não havia pena. Não havia curiosidade excessiva. Apenas educação genuína. Bom dia, Sr. Leonardo. Ele respondeu automaticamente, mas algo naquela troca o fez desacelerar. Marina não olhava como alguém em queda. Não olhava como um homem falido. Olhava como sempre olhara. Como um ser humano. Mais tarde naquele dia, Leonardo ficou até depois do expediente. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. A empresa parecia vazia, fria. Ele permaneceu sentado em sua sala, encarando documentos que não conseguia ler. O silêncio era pesado. Foi então que ouviu uma batida leve na porta. Marina apareceu com um carrinho de limpeza. Pediu desculpas por interromper. Disse que precisava terminar ali. Leonardo assentiu, dizendo que não havia problema. Ela começou a limpar em silêncio. O barulho do pano no chão preenchia o espaço de forma quase reconfortante. Leonardo respirou fundo e, sem perceber, falou em voz alta. Dia difícil. Marina olhou para ele por um instante. Não invadiu. Não fez perguntas desnecessárias. Apenas respondeu com simplicidade. Às vezes são os dias difíceis que mostram o que realmente importa. Leonardo se surpreendeu com a naturalidade da frase. Não era um conselho ensaiado. Não parecia algo que alguém dizia para impressionar. Era apenas uma constatação. Ele agradeceu. Marina sorriu de novo e voltou ao trabalho. Nos dias seguintes, pequenos gestos começaram a se repetir. Um bom dia sincero. Um copo de água deixado na mesa sem que ele pedisse. O senhor está bem hoje, dito com cuidado, sem curiosidade invasiva. Leonardo percebeu algo inquietante. Enquanto pessoas com tudo estavam fugindo, alguém com quase nada permanecia. Certa tarde, ele saiu mais cedo do escritório. Estava chovendo. O carro que costumava usar já não estava mais à disposição, parte do teatro da queda. Leonardo ficou parado na entrada, esperando um transporte que demorava. Marina apareceu com um guarda-chuva velho, pequeno demais para duas pessoas. Olhou para ele, hesitou por um segundo e então falou. Se o senhor quiser, posso ir até o ponto com você. Não é bom ficar sozinho nessa chuva. Leonardo aceitou. Caminharam juntos sob o guarda-chuva apertado, dividindo pouco espaço. A chuva molhava os dois, mas nenhum reclamava. Durante o caminho, falaram pouco. Não era necessário. A presença bastava. Naquela caminhada simples, Leonardo sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Não porque os problemas tinham desaparecido. Mas porque, pela primeira vez desde que tudo começou, ele não se sentia completamente invisível. Marina não sabia de planos. Não sabia de testes. Não sabia de impérios. Sabia apenas que havia um homem passando por um momento difícil. E isso, para ela, era suficiente para agir com humanidade. Leonardo chegou em casa naquela noite com a cabeça cheia. Pensou em Isis. Pensou nos amigos ausentes. Pensou nos aliados que desapareceram. E pensou em Marina, que nunca perguntou quanto ele tinha, apenas se ele estava bem. Foi ali que algo começou a mudar. Ainda não era amor. Era reconhecimento. O reconhecimento de que existiam pessoas que não se moviam por interesse.
Pessoas que não precisavam de riqueza para oferecer algo valioso. E, sem perceber, Leonardo começava a entender que a verdadeira riqueza talvez estivesse exatamente onde ele nunca tinha procurado. Na semana seguinte, Leonardo entendeu que a queda não se estabiliza. Ela sempre encontra novas formas de aprofundar o impacto. O que antes era apenas afastamento começou a se transformar em desprezo aberto. O respeito silencioso virou comentários atravessados. A indiferença deu lugar à humilhação. Na empresa, boatos corriam livres. Já não havia o cuidado de falar em voz baixa. Funcionários cochichavam nos corredores, alguns riam disfarçadamente, outros observavam Leonardo como se ele fosse uma lembrança incômoda do que acontece quando alguém perde tudo. O homem que antes inspirava admiração agora despertava curiosidade mórbida. Durante uma reunião curta no fim da manhã, um gerente fez uma piada velada sobre tempos de vacas magras. Alguns riram. Leonardo percebeu, mas não reagiu. Não porque concordasse, mas porque já não via sentido em se defender. O plano exigia silêncio. E o silêncio, naquele momento, era mais pesado do que qualquer resposta. No horário do almoço, Leonardo decidiu ir ao refeitório comum. Antes, ele sempre almoçava em salas reservadas ou restaurantes sofisticados. Agora, fazia questão de circular nos mesmos espaços que todos. Parte do teste. Parte da queda. Assim que entrou, o ambiente mudou. Talheres pararam no ar. Conversas cessaram por alguns segundos e depois voltaram, mais baixas, mais carregadas. Leonardo sentou-se sozinho, com uma bandeja simples. Sentiu olhares atravessando suas costas como lâminas finas. Foi ali que ouviu os primeiros comentários diretos. É aquele. Dizem que perdeu tudo. Quem diria? Ele manteve o olhar no prato. Não queria dar o gosto da reação. Cada comentário era mais uma confirmação de algo que ele precisava ver. Quando se levantou para sair, esbarrou sem querer em um funcionário mais jovem, alguém que antes o tratava com excesso de reverência. O rapaz não pediu desculpas. Apenas fez um comentário sarcástico sobre chefes que caem do pedestal. Leonardo ouviu, sentiu o golpe e seguiu em frente. No fim da tarde, algo ainda pior aconteceu. No estacionamento, enquanto esperava o transporte, Oscar, o diretor que sempre se dizia leal, passou por ele rindo com outro executivo. Fingiu não vê-lo por alguns segundos. Depois parou, olhou de cima a baixo e soltou uma frase que não precisava ser alta para machucar. Disse que certas pessoas só valiam alguma coisa enquanto tinham dinheiro. Leonardo desviou o olhar. Não respondeu. A humilhação não estava apenas nas palavras, mas no prazer visível de quem as dizia. Marina viu a cena de longe. Estava limpando a entrada do prédio. Percebeu o constrangimento imediato. Quando Oscar se afastou, ela se aproximou devagar, como quem não quer invadir, mas também não consegue ignorar. O senhor não merece isso. Leonardo respondeu com um meio sorriso cansado. Disse que fazia parte. Marina balançou a cabeça em negativa. Pela primeira vez, sua voz saiu mais firme. Não faz parte. As pessoas mostram quem são quando acham que ninguém está olhando. Aquela frase ficou ecoando na mente de Leonardo durante horas. À noite, quando chegou em casa, encontrou o apartamento ainda mais vazio. Isis não havia voltado. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Apenas silêncio e espaço demais. Ele sentou-se no sofá e encarou o teto. Pensou em como a humilhação pública tinha doído menos do que a ausência dela. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Leonardo não sabia, mas o próximo dia traria um nível de exposição que ultrapassaria qualquer limite anterior. Algo que não atingiria apenas ele. Algo que feriria diretamente a única pessoa que permanecerá ao seu lado sem pedir nada em troca. E quando isso acontecesse, o teste deixaria de ser apenas um plano. Se transformaria em culpa. Na manhã seguinte, o ambiente na empresa estava mais pesado do que nunca. Não era apenas tensão. Era expectativa. Algo pairava no ar, como se todos estivessem aguardando o próximo capítulo da queda de Leonardo. Ele sentia isso nos olhares, nos sussurros interrompidos, na forma como as pessoas se organizavam ao redor dele, mantendo distância calculada. Leonardo tentou se concentrar no trabalho, mas era inútil. A cada minuto, uma nova camada de humilhação parecia se preparar para se revelar. Ele ainda não sabia, mas aquele dia marcaria o ponto de não retorno. No horário do almoço, decidiu novamente ir ao refeitório comum. Não por desafio, mas por coerência com o papel que estava vivendo. Caminhou até lá com passos firmes, embora o peito estivesse apertado. O lugar estava cheio.
Conversas altas, pratos batendo, risadas dispersas. Tudo seguia normalmente, até que ele entrou. O silêncio caiu de forma abrupta. Leonardo sentiu dezenas de olhos sobre ele. Alguns curiosos, outros irônicos, outros carregados de desprezo. Ele pegou sua bandeja e procurou um lugar vazio. Não encontrou. Todas as mesas estavam ocupadas. Algumas cadeiras vazias surgiram e desapareceram rapidamente, como se ninguém quisesse dividir espaço com alguém em queda. Foi então que ele viu Marina sentada em um canto, com sua marmita simples. Arroz, feijão e legumes. Ela comia devagar, distraída, alheia ao clima pesado. Leonardo respirou fundo e, sem pensar demais, caminhou até ela. Posso me sentar aqui? Marina ergueu os olhos, surpresa. Por um instante, pareceu não acreditar no que estava acontecendo. Engasgou levemente e respondeu que sim, claro que podia. O impacto foi imediato. Cochichos começaram. Comentários atravessados surgiram sem qualquer cuidado. Alguns riram. Outros fizeram expressões de deboche. Leonardo ouviu tudo. Marina também. Ela tentou manter o foco no prato, mas as mãos começaram a tremer levemente. Não demorou para que o pior acontecesse. A porta do refeitório se abriu com força. Isis entrou, impecável como sempre. Salto alto, postura rígida, olhar carregado de posse. O ambiente ficou ainda mais tenso. Ela percorreu o espaço com os olhos até encontrar Leonardo sentado ao lado de Marina. O rosto dela se transformou. Não em tristeza. Em ódio. Leonardo. A voz dela cortou o refeitório. O que você pensa que está fazendo? O silêncio se tornou absoluto. Todos observavam. Marina encolheu os ombros, tentando se levantar discretamente, mas Leonardo tocou levemente seu braço, pedindo que ficasse. Um gesto pequeno, mas carregado de significado. Isis se aproximou da mesa. O desprezo em seu olhar era evidente. Você enlouqueceu? Conversando com uma faxineira em público? Leonardo tentou manter a calma. Pediu humilhação. Mas aquilo ultrapassava limites. Antes que ele respondesse, Isis continuou. Disse que aquilo era ridículo. Que ele estava se rebaixando. Que pessoas como Marina só se aproximavam quando viam oportunidade. Marina baixou o olhar. O rosto ficou vermelho. Ela tentou se desculpar, disse que não queria causar problemas. Isis não deixou. Passou a atacá-la diretamente. Disse que ela nunca teria lugar algum. Que gente como ela precisava saber seu lugar. Alguns funcionários desviaram o olhar. Outros observavam como se assistissem a um espetáculo cruel. Leonardo sentiu o sangue ferver. Pela primeira vez desde o início do plano, o silêncio se tornou insuportável. Isis deu o golpe final. Disse que Marina estava tentando subir na vida se aproveitando da situação. Disse que talvez estivesse tentando engravidar. Disse tudo com frieza calculada. Marina levantou-se rapidamente, com lágrimas nos olhos. Pediu desculpas mais uma vez e tentou sair. Isis bloqueou o caminho. O confronto atingira o ápice. Foi naquele momento que Leonardo se levantou. A cadeira arrastou no chão, quebrando o silêncio. Ele encarou Isis, não com raiva, mas com uma clareza assustadora. Disse que a única pessoa ali que havia demonstrado humanidade era Marina. Que todos os outros haviam se afastado. Isis ficou pálida. Tentou rir, desmerecer, recuperar o controle. Não conseguiu. Todos tinham visto. Marina saiu correndo do refeitório, humilhada, ferida, quebrada. Leonardo tentou alcançá-la, mas ela já tinha desaparecido pelo corredor. Naquele instante, o plano deixou de importar. A farsa perdeu o sentido. Tudo o que restava era culpa. Leonardo sabia que, mesmo que revelasse a verdade agora, nada apagaria aquela cena. Nada devolveria a dignidade arrancada de Marina diante de todos. E essa seria a dor que ele carregaria dali em diante. Leonardo ficou parado no meio do refeitório por alguns segundos depois que Marina desapareceu pelo corredor. O barulho voltou aos poucos, mas não era mais conversa. Era um burburinho desconfortável, carregado de constrangimento. Ninguém sabia exatamente para onde olhar. Alguns evitavam encará-lo. Outros fingiam mexer no celular. A cena tinha ido longe demais, e todos sabiam disso. Isis ainda estava ali, tentando recuperar a postura. Ajustou o cabelo, respirou fundo e lançou um último olhar de desprezo na direção por onde Marina havia saído. Depois virou-se para Leonardo, esperando algum tipo de reação, talvez uma tentativa de explicação, talvez um pedido de desculpas. Não veio nada.
Leonardo a encarou em silêncio por alguns segundos e então disse, com a voz baixa e firme, que aquilo tinha acabado. Não houve discurso. Não houve dramatização. Apenas uma frase curta que encerrou tudo o que eles tinham. Isis riu, incrédula, disse que ele estava cometendo um erro, que se arrependeria quando a realidade batesse à porta. Depois virou as costas e saiu, batendo a porta do refeitório com força. Leonardo não sentiu alívio. Sentiu um vazio pesado. O tipo de vazio que não se preenche com decisões corretas, porque mesmo a escolha certa pode causar dor. Ele saiu do refeitório e percorreu os corredores em busca de Marina. Chamou seu nome algumas vezes, mas não houve resposta. Perguntou a um funcionário se a tinha visto. Disseram que ela tinha ido para o banheiro dos fundos. Leonardo foi até lá, mas encontrou a porta trancada. Encostou a testa na madeira fria e pediu desculpas. Não explicou nada. Não se defendeu. Apenas disse que sentia muito. Do outro lado, ouviu apenas um soluço contido. Aquilo desmontou. Depois de alguns minutos, Marina saiu. Os olhos inchados, o rosto vermelho, a postura rígida de quem tenta não desmoronar em público. Leonardo tentou falar, mas ela o interrompeu. Disse que precisava ir embora. Disse que não pertencia àquele lugar. Que as pessoas a olhavam como se ela tivesse feito algo errado, quando tudo o que fez foi tentar ser educada. Leonardo tentou convencê-la a ficar. Disse que ela não tinha culpa de nada. Marina balançou a cabeça em negativa. Disse que já tinha sido humilhada demais para continuar ali. Que não suportaria mais um olhar atravessado, mais um comentário maldoso. Ela se afastou sem esperar resposta. Leonardo a viu desaparecer no corredor e sentiu, pela primeira vez desde o início do plano, um medo real. Não o medo de perder dinheiro, status ou poder. O medo de perder alguém que importava de verdade. Naquele mesmo dia, Marina não voltou ao trabalho. Nem no dia seguinte. Nem no outro. Leonardo perguntava discretamente por ela, mas ninguém sabia dizer ao certo. Alguns diziam que ela tinha pedido afastamento. Outros que estava doente. A ausência dela transformou a empresa em um lugar ainda mais frio. Sem Marina, tudo parecia mais cinza. Não havia mais o sorriso simples no corredor. Não havia mais o bom dia sincero. Não havia mais aquele lembrete silencioso de que ainda existia humanidade naquele ambiente. Leonardo começou a se dar conta do tamanho da perda. Marina não era apenas alguém que o tratara bem durante a queda. Ela tinha sido o único ponto de verdade em meio a um teatro inteiro de interesse e conveniência. E agora ela tinha ido embora. Não por escolha dele, mas por causa dele. Naquela noite, Leonardo voltou para casa e encontrou o apartamento em completo silêncio. Sentou-se no sofá e deixou a culpa finalmente tomar forma. O plano, que deveria trazer clareza, tinha custado algo que ele não sabia se conseguiria recuperar. Ele fechou os olhos e entendeu algo doloroso. O teste tinha funcionado. Revelara tudo o que precisava. Mas a verdade tinha um preço alto demais. E talvez, pela primeira vez, o dinheiro não fosse capaz de consertar o estrago. Está ok para continuar? A ausência de Marina começou a pesar mais do que qualquer perda financeira que Leonardo já havia enfrentado na vida. Os dias passaram lentos, cada um mais silencioso que o anterior. O escritório, antes barulhento e cheio de vozes, agora parecia um espaço vazio, ecoando tudo aquilo que não era dito. Leonardo cumpria compromissos automaticamente, assinava documentos sem realmente lê-los, participava de reuniões sem ouvir. Sua mente estava presa em um único ponto, a humilhação que ele permitiu acontecer. Na quarta noite sem notícias de Marina, Leonardo não conseguiu dormir. Caminhava pelo apartamento escuro, lembrando-se do olhar dela no refeitório, da forma como tentou sair sem criar confusão, da dignidade silenciosa com que suportou algo que ninguém deveria suportar. Foi ali que ele entendeu. Não havia mais sentido em continuar o teatro. A verdade precisava vir à tona, mesmo que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Leonardo chegou cedo à empresa. Chamou Roberto à sua sala e disse, sem rodeios, que tudo tinha acabado. O plano. A farsa. O teste. Roberto tentou ponderar, lembrando dos riscos, das repercussões, da imagem pública. Leonardo interrompeu. Disse que já não se importava com nada disso. O único risco real agora era perder a própria humanidade. Horas depois, Leonardo convocou uma reunião geral. Funcionários, diretores, gerentes. Todos foram chamados. O clima era de curiosidade nervosa. Muitos acreditavam que ele anunciaria oficialmente o fim do império. Outros esperavam um discurso amargo.
Quando Leonardo entrou na sala, o silêncio foi imediato. Ele respirou fundo e começou a falar. Disse que nada do que estavam ouvindo nos últimos dias era verdade. Disse que a falência era uma encenação. Que as investigações nunca existiram. Que a empresa nunca esteve em risco. Um murmúrio percorreu o ambiente. Rostos se transformaram. Alguns empalideceram. Outros desviaram o olhar. Leonardo continuou. Disse que tudo aquilo tinha sido um teste. Um teste para entender quem ficaria quando não houvesse mais dinheiro, poder ou status envolvidos. Não houve pedidos de desculpa naquele momento. Não houve justificativas longas. Apenas fatos. Leonardo olhava para cada rosto e via, com clareza, quem tinha se afastado, quem tinha debochado, quem tinha humilhado. Quando terminou, saiu da sala sem esperar reações. A verdade estava dita. Mas não era ali que ela mais importava. Leonardo percorreu os corredores com pressa. Precisava encontrar Marina antes que fosse tarde demais. Foi até o setor de recursos humanos e confirmou o que temia. Marina havia pedido demissão. Tinha saído no mesmo dia da humilhação. Nenhuma despedida. Nenhuma explicação. Apenas silêncio. O peso daquela informação atingiu Leonardo com força. Ele tinha permitido que a única pessoa verdadeira daquela empresa saísse ferida, enquanto todos os falsos permaneciam. Sem pensar duas vezes, Leonardo saiu do prédio. Entrou no carro e dirigiu sem destino certo por alguns minutos, até que se lembrou de algo simples. Uma conversa curta. Um comentário que Marina fizera certa vez sobre o bairro onde morava. Não era um endereço exato, mas era o suficiente para tentar. Enquanto dirigia, Leonardo ensaiava mentalmente o que diria. Nenhuma frase parecia suficiente. Nenhuma explicação parecia capaz de apagar o que aconteceu. Ele sabia que não poderia pedir perdão esperando recebê-lo. Só podia oferecê-lo. Ao chegar ao bairro simples, estacionou o carro e caminhou pelas ruas estreitas. Casas pequenas, crianças brincando, gente sentada na calçada conversando. Um mundo completamente diferente daquele que ele sempre habitou. Parou diante de uma casa modesta, com um pequeno jardim mal cuidado. Respirou fundo antes de bater à porta. Não sabia se Marina atenderia. Não sabia se ela o ouviria. Só sabia que precisava tentar. A porta se abriu lentamente. Marina apareceu. O rosto cansado, os olhos ainda marcados pelo choro dos últimos dias. Ao vê-lo, ficou imóvel. Leonardo começou a falar imediatamente. Disse a verdade. Toda ela. Disse que nunca esteve falido. Que tudo tinha sido um teste para descobrir se era amado de verdade. Disse que errou. Que foi covarde. Que permitiu algo imperdoável acontecer. Marina ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela respirou fundo e deu um passo para trás. Disse que aquilo doía mais do que a humilhação. Disse que se sentia usada. Que tinha sido apenas uma peça em um jogo que nunca pediu para participar. Leonardo abaixou a cabeça. Não tentou se defender. Não tentou explicar além do necessário. Apenas disse que ela tinha sido a única coisa real em meio a uma mentira inteira. E que, se ainda houvesse alguma chance, ele passaria o resto da vida tentando reparar o que fez. Marina não respondeu. Apenas fechou a porta lentamente. Leonardo ficou ali, parado, entendendo que revelar a verdade não significava ser perdoado. Às vezes, era apenas o começo de uma dor ainda maior. Leonardo permaneceu alguns minutos parado diante da porta fechada. Não tentou bater novamente. Não chamou o nome de Marina. Pela primeira vez, entendeu que pedir perdão não dava direito a uma resposta imediata. O silêncio também era uma resposta. E ele precisava respeitá-la. Voltou para o carro sentindo o peso do próprio erro de forma mais clara do que nunca. Não era apenas sobre o plano. Era sobre ter permitido que alguém que não tinha nada a ver com aquilo fosse ferida publicamente. Aquilo não podia ser desfeito com palavras bonitas ou promessas tardias. Nos dias seguintes, Leonardo mudou completamente a forma como conduzia a empresa. Cancelou reuniões desnecessárias, afastou diretores que tinham demonstrado desprezo aberto, reverteu decisões tomadas por conveniência. Não fez anúncios públicos sobre ética ou valores. Apenas agiu. Silenciosamente. Alguns funcionários estranharam a mudança. Outros tentaram se reaproximar agora que sabiam que a falência nunca existiu. Leonardo manteve distância. Já não confiava em palavras rápidas nem em pedidos de desculpa apressados. Todos os dias, ele pensava em Marina. Pensava no sorriso simples, nas frases diretas, na forma como ela tratava as pessoas sem hierarquia emocional.
Pensava, sobretudo, na expressão dela quando descobriu a verdade. Aquilo o perseguia. Leonardo escreveu uma carta. Não um e-mail. Não uma mensagem. Uma carta escrita à mão. Rasgou a primeira. Depois a segunda. Na terceira tentativa, conseguiu colocar no papel algo próximo da verdade. Não pediu perdão como quem exige absolvição. Apenas reconheceu o erro. Reconheceu a dor causada. Reconheceu que não esperava nada em troca. Deixou a carta na portaria da casa de Marina, sem se identificar. Não queria pressioná-la. Não queria invadir. Queria apenas que ela soubesse que o arrependimento era real e contínuo. Marina leu a carta naquela noite. Sentou-se à mesa pequena da cozinha, segurando o papel com as mãos trêmulas. Cada palavra doía, mas também parecia sincera. Ela não chorou. Apenas sentiu um cansaço profundo. O tipo de cansaço que vem depois de uma ferida emocional aberta. Nos dias seguintes, Leonardo continuou tentando reparar o que podia. Criou políticas internas para proteger funcionários de humilhações. Garantiu respeito. Garantiu dignidade. Não citou nomes. Não se colocou como herói. Apenas fez o que deveria ter feito desde o início. Marina soube dessas mudanças por terceiros. Pessoas do antigo trabalho comentaram. Disseram que Leonardo tinha mudado. Que estava diferente. Marina ouviu, mas não se deixou levar. Mudanças verdadeiras não se provam rápido. Uma semana depois, Leonardo voltou ao bairro dela. Não para pedir algo. Apenas para estar ali, caso ela quisesse falar. Ficou sentado no carro por horas, olhando para a porta da casa simples. Não desceu. Não chamou. Apenas esperou. No fim da tarde, Marina saiu para jogar o lixo fora. Viu o carro parado. Reconheceu Leonardo. Por um momento, pensou em voltar para dentro. Mas algo a fez parar. Aproximou-se lentamente. Leonardo desceu do carro. Não sorriu. Não tentou se aproximar demais. Apenas disse que estava ali se ela quisesse conversar. Que entenderia se ela não quisesse. Marina respirou fundo. Disse que não confiava nele. Disse que ele tinha brincado com algo que não se brinca. Leonardo concordou. Não discutiu. Não se justificou. Apenas ouviu. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio. Até que Marina disse algo simples. Disse que talvez o perdão não fosse um evento. Talvez fosse um processo. E que, naquele momento, ela ainda não sabia se conseguiria chegar até o fim dele. Leonardo assentiu. Disse que aceitaria qualquer ritmo. Qualquer limite. Qualquer decisão. Quando Marina voltou para casa, Leonardo foi embora. Não havia promessa. Não havia reconciliação. Havia apenas uma esperança frágil, sustentada pelo tempo e por ações, não por palavras. Pela primeira vez, Leonardo entendeu que amar alguém também significava aceitar a possibilidade de não ser escolhido. O tempo passou de forma diferente a partir daquele dia. Não havia mais urgência, nem planos escondidos, nem jogos silenciosos. Havia apenas espera. E, para Leonardo, esperar era a parte mais difícil. Sempre fora um homem acostumado a resolver tudo com decisões rápidas, dinheiro ou influência. Pela primeira vez, nada disso servia. Marina continuou sua vida. Voltou à rotina simples, aos dias longos, às responsabilidades que nunca haviam desaparecido. Cuidava da casa, da mãe doente, de si mesma. Tentava seguir em frente, mas algo dentro dela ainda estava em conflito. Não era amor ferido. Era confiança quebrada. E confiança não se reconstrói com discursos. Leonardo manteve distância. Não apareceu de surpresa. Não enviou mensagens. Limitou-se a pequenos gestos respeitosos. Um apoio financeiro anônimo para o tratamento da mãe dela, feito sem assinatura. Uma indicação de trabalho em outro prédio, longe de olhares julgadores, sem que seu nome fosse mencionado. Marina descobriu depois. E quando descobriu, sentiu raiva. Mas também sentiu algo diferente. Ele não tinha tentado comprar seu perdão. Tinha apenas cuidado. Algumas semanas depois, Marina aceitou encontrá-lo em um café pequeno, simples, longe dos lugares que ele costumava frequentar. Sentaram-se frente a frente, em uma mesa apertada. Leonardo parecia menor ali. Não em postura, mas em presença. Não era o homem do império. Era apenas alguém tentando consertar algo quebrado. Conversaram um pouco no início. Marina falou sobre limites. Sobre medo. Sobre como foi humilhada diante de pessoas que nunca tinham significado nada para ela. Leonardo ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu.
Não corrigiu. Apenas absorveu. Quando falou, disse apenas que nunca mais permitiria que alguém a diminuísse, nem ele mesmo. Disse que não queria pressa, nem rótulos, nem promessas vazias. Queria apenas ser digno, um dia de cada vez. Marina não sorriu. Mas também não se levantou para ir embora. Aquilo, para Leonardo, já era tudo. Os encontros se repetiram, espaçados, cuidadosos. Um café. Uma conversa curta. Um silêncio confortável. Nada de luxo. Nada de ostentação. Leonardo passou a conhecer um mundo onde não precisava provar nada. Onde não precisava impressionar. Onde bastava estar presente. Marina começou a enxergar algo diferente nele. Não o milionário. Não o homem que fingiu cair. Mas alguém que aprendeu. Alguém que carregava a culpa sem tentar escondê-la. Alguém que respeitava quando ela dizia não. Certa noite, enquanto caminhavam lado a lado por uma rua tranquila, Marina parou. Disse que ainda tinha medo. Que ainda lembrava da humilhação. Que ainda não confiava completamente. Leonardo respondeu que isso era justo. Que confiança não nasce pronta. Ela se constrói. Ela respirou fundo. Pela primeira vez desde tudo, segurou a mão dele. Um gesto pequeno. Tremido. Mas real. Leonardo sentiu o coração apertar. Não de euforia. De gratidão. Naquele instante, ele entendeu o que nunca havia entendido antes. Amor verdadeiro não chega fazendo barulho. Ele chega pedindo cuidado. Pedindo tempo. Pedindo responsabilidade. Não houve beijo. Não houve promessa. Apenas duas pessoas caminhando juntas, conscientes de que o que estavam construindo era frágil, mas verdadeiro. Leonardo sabia que talvez nunca fosse completamente perdoado. Mas também sabia que, pela primeira vez, estava sendo visto não pelo que tinha, mas pelo que estava disposto a se tornar. E isso, para ele, já era redenção. Leonardo acordou naquela manhã com uma sensação diferente. Não era alegria, nem alívio. Era algo mais silencioso e profundo. Uma espécie de aceitação. Pela primeira vez desde que tudo havia começado, ele não sentia a necessidade de provar nada a ninguém. Nem a si mesmo. A empresa seguia funcionando, mas já não era o centro da sua vida. Muitos rostos tinham desaparecido definitivamente. Outros tentavam se reaproximar agora que a verdade era conhecida. Leonardo observava tudo com distância. Não havia mais espaço para conveniência. Apenas para coerência. Alguns dos diretores que haviam debochado, humilhado e abandonado foram afastados. Não por vingança. Por justiça. Não havia discurso sobre moral. Apenas decisões firmes. Quem tratou pessoas como descartáveis não tinha mais lugar ali. O ambiente começou a mudar, lentamente. Não por medo, mas por respeito. Isis tentou contato algumas vezes. Mensagens curtas, frias, calculadas. Falava em conversa, em mal-entendidos, em reconciliação. Leonardo leu todas. Não respondeu nenhuma. A resposta já tinha sido dada no dia em que ele escolheu ficar em silêncio diante da crueldade dela. Algumas histórias não precisam de encerramento verbal. Elas terminam quando a verdade se impõe. Marina continuava avançando no próprio ritmo. Ainda havia dias de dúvida, dias de silêncio, dias em que o passado parecia pesado demais. Leonardo não pressionava. Não cobrava. Estava ali quando ela queria. E ausente quando ela precisava de espaço. Pela primeira vez, ele entendia que amar também era saber esperar. Certa tarde, Marina foi até a empresa. Não como funcionária. Não como alguém inferior. Foi como convidada. Leonardo a acompanhou pelos corredores. Algumas pessoas reconheceram. Algumas desviaram o olhar. Outras sorriram constrangidas. Marina caminhava ereta. Não havia vergonha. Não havia medo. Ela não devia nada àquele lugar. No saguão principal, o mesmo onde tudo começara, Marina parou por um instante. Olhou ao redor e respirou fundo. Leonardo esperou em silêncio. Ela disse que aquele lugar tinha sido palco da pior humilhação da vida dela. Mas também tinha sido onde ela aprendeu algo importante. Que dignidade não depende do olhar dos outros. Depende da forma como você se vê. Leonardo ouviu e sentiu o peso daquelas palavras. Não tentou se desculpar de novo. Já tinha aprendido que algumas desculpas não se repetem. Elas se oram com atitudes. Ao saírem do prédio, caminharam juntos pela calçada. Pessoas passavam apressadas, alheias à história que tinha se desenrolado ali. O mundo seguia. Sempre segue. Marina parou mais uma vez.
Olhou para Leonardo e disse que ainda havia cicatrizes. Que algumas lembranças nunca desapareceriam completamente. Mas que ela via algo diferente nele agora. Algo que não existia antes da queda. Humildade. Leonardo respondeu que perder tudo, mesmo que de mentira, tinha sido a maior verdade que já viveu. Tinha mostrado quem estava ao lado dele por interesse e quem era capaz de ficar por humanidade. Marina segurou a mão dele. Dessa vez, com firmeza. Não havia dúvida no gesto. Não havia medo. Apenas presença. Naquele momento, Leonardo entendeu que a justiça não estava em punir quem errou, nem em se vingar de quem humilhou. A verdadeira justiça tinha sido aprender. Cair. Perder. E, ainda assim, escolher ser melhor. Ele tinha descoberto a verdade sobre a noiva interesseira. Tinha visto os falsos amigos desaparecerem. Tinha perdido o brilho superficial do poder. Mas, no meio de tudo isso, tinha encontrado algo que nunca comprou, nunca negociou, nunca planejou. Amor verdadeiro. Simples. Imperfeito. Real. E pela primeira vez na vida, Leonardo soube que não precisava fingir ser pobre para descobrir quem ficaria. Precisava apenas ter coragem de enxergar.